quando você percebeu que o leite era um agravante e você parou de tomar, você conseguiu tirar a medicação, que a gente estava conversando antes, você conseguiu até trocar algumas medicações com o teu médico, tudo isso, claro, né? Óbvio que é feito com o médico. Sim. Mas melhorou tanto, você vê como a alimentação, porque eu acho também, Cissa, que até uma coisa que eu falo bastante lá no Instagram, tem um agravante que aquele alimento que a gente comia na casa da nossa avó, que era da vaca ali, tirado, né? Direto da vaca, que estragava. Estragava em 2 dias. Com geladeira, tá? Porque saía lá da vaca, né? Eu lembro, assim, quando eu era criança, quando ainda não tinha... Já tinha geladeira, né? Na nossa época já tinha geladeira. Então, eu tirava, fervia o leite para consumo, o que ia consumir, né? Que até ficava em cima do fogão a lenha. E, às vezes, entornava, né? Que você ficava olhando, assim, né? Você tinha às que vezes ficar olhando. Não entornava, né? Às vezes não entornava, exatamente. Sempre entornava. Você dava aquela disfarçadinha e ele subia. Mas a gente fervia o leite. Outra, eu já ouvi também algumas pessoas comentando que a pasteurização do leite não mata só as bactérias do bem. Desculpa, do mal, né? Daquele leite. Ela também mata as do bem. Então, o leite que a gente tomava fervido era um leite que não era pasteurizado. Ele era fervido. E aquela temperatura a qual o leite só levemente ia subir e a gente puxava ele do fogo, é a temperatura que não mata as bactérias que fazem bem pra gente. Então, por isso que talvez, quando alguém fala assim pra gente, poxa, mas eu tomei leite minha vida inteira, minha mãe, meu pai, foram criados à base de leite de vaca. Era um alimento que mantinha aquelas pessoas que trabalhavam na roça com carga de energia. Então, assim, nós não estamos criminalizando ele, né? Não, pelo amor de Deus. Mas depois que o leite começou a ser... Então, por que a gente percebe? Depois que o leite foi pasteurizado, depois que ele foi para a indústria, depois que ele se transformou em algo que fica numa caixinha e nunca estraga, é que tem alguma coisa de errado. Alguma coisa muito estranha ali. Porque, né, não é possível que aquilo consiga ficar. Óbvio que tem conservante, é óbvio que isso fez com que a gente evoluísse, porque era muito mais difícil antigamente, mas... Então, talvez seja isso que hoje a gente está percebendo, e que é importante importante que as pessoas percebam e que elas façam o teste. Né? Eu sempre falo isso lá. Você não precisa acreditar no que a pessoa fala, você pode pesquisar como você fez. Sim. E fazer um teste. Eu vou ficar uma semana sem fazer para ver o que acontece. Se diminui a flatulência, se diminui o desconforto. O que acontece, né? Sem aquele produto. E aí, você fez esse teste. Você parou de comer queijo e percebeu que melhorou. Eu fiz o seguinte... Eu fui obrigada a fazer o seguinte teste. Alguns anos antes, eu tinha tentado tirar esse medicamento, que era um medicamento muito moderno, criado em 1901. 1901, o Cardenal é de 1901. É de 1901. Era um medicamento muito moderno, né? Então, quase não tinha efeito colateral. Pelo menos. Ele segura bem. Ele não era algo tão jovem assim. Ele segura bem, tudo certo, mas ele tem muito efeito colateral. Né? Ele causa depressão, ele causa demência a longo prazo. Depois que eu tirei o Gardenal, o grau dos meus óculos diminuiu absurdamente. Então, assim, é uma coisa surreal mesmo, assim, o que ele causa. Os efeitos colaterais. Ok, ele segura bem, eu fiquei muito tempo sem ter crise convulsiva, eu pude tirar a carteira de motorista graças a ele. Eu sou muito grata ao tempo que eu passei com ele. Mas existem coisas mais modernas, né, com a tecnologia melhor, que com menos seguram efeitos bem colaterais. E causam menos malefícios. Alguns anos antes, não lembro exatamente quantos, eu já tinha tentado tirar o Gardenal e deu muito errado. Deu muito errado. Em menos de 6 meses, eu tive 7 crises. Para mim, isso é muito. Eu que ficava anos sem ter crise. Em menos de 6 meses ter 7 é muita coisa. É muita coisa. E outra, tem o risco
do acidente, né? De uma queda. Que nem você tá comentou. atravessando a rua, tem uma Exatamente. convulsão e um ônibus passar em cima da minha cabeça. Isso. Exatamente. Tem toda uma questão, assim, até você contou do banheiro, né? Que teve uma vez que você caiu no banheiro e deslocou o ombro. Eu já tive algumas no chuveiro, mas teve uma que meu ombro saiu do lugar e aí eu fiquei com uma fratura aqui na cabeça do húmero, que chama fratura de Hill-Sachs. É um buraco que nunca vai ser recomposto. Exatamente. Então, tem essa questão também. Por isso que ter muitas crises não é uma coisa que você falar é normal. Não é normal, né? E para mim, né, porque como eu disse lá no começo da conversa, o meu caso não é o caso de algumas pessoas que têm 10, 15 crises por dia. O meu é de ter crises esporádicas. Então, eu ter tido 7 em menos de 6 meses é um volume muito grande para mim. Tem gente que sonha com esse dia de ter 7 em 6 meses. Né? Algumas pessoas que têm 10 por dia sonham com esse dia. Mas para mim era demais. Então aí meu pai pediu pro meu neurologista para ele voltar com o Gardenal, a gente voltou. Só que aí ele já teve que ser associado a outro medicamento que ele não estava mais fazendo efeito. Mas enfim, sozinho. Mas tudo bem, continuamos, vida que segue. E aí depois de um tempo eu mudei de neurologista e ele falou pra gente tentar tirar de novo o Gardenal. E aí nesse meio tempo, entre essa consulta e a consulta que a gente efetivamente ia começar o processo de desmame, que foi longo, muito longo, eu descobri a minha intolerância e eu tive essa conversa com essa minha amiga. Que amiga? Com a mãe com a Arlene, mãe da Xanda Fogaça. Ai, linda. Eu conheço ela. E aí, Aí eu comentei com o meu neurologista, ele confirmou. E daí, quando eu conversei com a Xanda, que a Xanda é minha terapeuta Ayurveda, além de grande amiga e cliente, Xanda maravilhosa. A gente trabalha junto há anos. Ela é muita coisa na minha vida. Ela é essencial. E aí ela me chamou para uma conversa quando eu ia efetivamente começar o desmame e falou: você sabe que tirando o Gardenal, você está mais suscetível a ter uma crise convulsiva, não sabe? Eu sei. Claro, né? Eu estou mexendo no que me segura. Ela falou, então, vamos tirar qualquer lácteo, mesmo o escrito no lac. Porque o que está escrito no lac, ele tem a lactose. Só que eles colocam a lactase para ajudar na digestão. Então, mesmo o que tiver escrito no lac, você não vai tomar. Não vai comer nada lácteo. Zero queijo, zero leite, zero creme de leite. Zero tudo que era gostoso até então para mim. Drama, né? Ai, é tão difícil. Mas aí eu comecei... É como chegar para mim e falar assim, ó, não pode mais tomar café. Você não pode comer manteiga. Para mim, o café é essencial. Assim, se alguém falar para mim, você vai... Ou, sei lá, acabou o café no mundo. Um apocalipse aconteceu. Para mim, vai ser... Não, eu te juro que no dia que eu saí do médico que falou que eu tinha intolerância severa e que não era para eu tomar lactase todo dia, porque não podia transformar aquele em meio de vida, só o clínico, isso não era nem a parte do neurologista. Eu juro, eu saí do consultório dele chorando, em luto. Tipo, tiraram a melhor parte de mim, sabe? Tipo, sim. Foi horrível. Foi um sentimento horrível. Eu lembro, eu no meio da rua à noite, já era 8 horas da noite, a hora que eu saí do consultório dele, mandando mensagem pra Xanda, chorando. Eu mandei um áudio ao pranto pra ela. A Xanda, o que ela falou? Não, ela é formada em psicologia, né? Então ela me acolheu. Então ela me acolheu. Ela te acolheu. Pra depois Por isso que ela é uma ótima terapeuta ayurveda. Porque ela é formada em psicologia. E aí depois, né, quando eu vim quando eu já estava mais calma, aí ela veio no papel de amiga. Sim. Óbvio. Sim. Me dar aquela zoada. E ela também veio no papel de terapeuta ayurveda falar: eu te falei que se fosse comendo aquele tanto de leite que você comia, aquele tanto de queijo que você comia, ia acabar dando ruim. Eu ainda vou te devolver seu queijo, mas por enquanto fica sem. Agora, recentemente eu fiz, e quando eu resolvi então cortar tudo por causa do desmame do Gardenal, o meu pai virou para mim e disse assim: você é louca, não faz isso, vai piorar a sua intolerância. Porque seu organismo vai desacostumar, vai falar, não tem mais
não preciso, não tem mais não tem mais enzima não tem mais digestiva. por que produzir lactase. Você é louca e tal, não sei o quê. Aí eu fui no... Aí eu falei, não, mas eu vou fazer sim, porque é um período de desmame do remédio. Da mesma forma que você ia fazer o desmame do remédio e teu corpo ia se acostumar, não dava pra fazer o desmame da lactose e depois mamar de novo? Não, depois, então, tipo, voltar aí a eu comer falei, de novo? Eu quero ajudar. Aos poucos, né? Eu quero ajudar o desmame a ser mais tranquilo. A ser mais... a acontecer de verdade. Sim. Eu não quero voltar a tomar o tanto que eu tomava de Gardenal. Tudo bem que ele era um remédio muito mais barato do que o que eu tomo hoje. Aí custava R$6 a caixa com 20 comprimidos. Nossa. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Mas, enfim. E aí... Aí eu falei, não, pelo menos nesses 6 meses eu vou cortar 100%. Cortei 100% mais do que os 6 meses. E foi ótimo para mim. Foi um período super tranquilo. Comecei a fazer adaptações nas receitas todas. Comecei a fazer estrogonofe, que é uma coisa que eu amo, com creme de leite, ou de castanha, ou de biomassa de banana verde, ou misturado com os dois. Eu mesma faço meus cremes de leite em casa. Eu faço a minha manteiga ghee. Eu faço tudo mesmo para poder adaptar minhas receitas. Porque eu gosto de comer um brigadeiro. Eu gosto de comer um estrogonofe. Eu gosto de comer um pudim, um petit gâteau, um brownie. E aí eu adapto tudo. Graças a Deus, a Xanda existe na minha vida, que tem essas receitas todas que eu aprendi com ela. Nos cursos e pelo Instagram também. E aí você conseguiu tirar. Consegui tirar. E aí, depois de um tempo, eu voltei... E você conseguiu tirar, inclusive, o Gardenal. Foi mais tranquilo quando você fez o desmame, trocando todo esse processo da alimentação, foi mais fácil. Foi, eu não tive nem, assim, nenhuma tontura durante o processo do desmame do Gardenal. Nada. Foi um sucesso absoluto, essa retirada dele. Foi um sucesso mesmo. Fiquei feliz pra caramba quando a gente... Nossa, porque era tudo que você queria, né? Quando eu tomei o último comprimido, eu falei, cara, não aconteceu nada, não tive nada. Que beleza. Aí eu liguei pra Xanda emocionada, assim, ai, deu certo. Estamos de parabéns. Ela, não, você está de parabéns, porque foi você que fez. Eu falei, não, você estamos. Você que sofreu. Estamos, porque você me aguentou. Você me orientou e me aguentou. Sim. Reclamando na sua orelha. Eu, não contente com isso, pedi para uma outra amiga médica pedir o exame da lactose para mim. E aí eu fiz. E aí agora deu que eu tenho uma certa tolerância. Uma certa tolerância. Tolerância. Eu consigo, agora eu já consigo digerir. Então não piorou, melhorou. Eu fazer isso melhorou, inclusive, a minha intolerância. Mas eu continuo tomando todos os cuidados, porque eu sei que para o meu intestino está tranquilo, mas para o cérebro ainda não. Então, assim, a Xanda cumpriu a promessa dela de me devolver meu queijo. Ela cumpriu. É verdade. Ela cumpriu. Ela me prometeu que quando eu estivesse pronta para isso, ela ia me devolver meu queijo e me devolveu. Ainda não 100%. Mas a gente chega lá. Chega lá. Não, e olha que incrível, né? A tua persistência, acreditou naquilo, foi pesquisar, porque, né, como uma boa jornalista, não ia acreditar em tudo que qualquer um fala, assim. Imagina, vou sempre na fonte primária. Sempre, sempre, exatamente. Então, pesquisou, testou, e aí, mesmo assim, ainda tinha que provar para o pai, que era médico, que não deve ser fácil. E para o meu clínico também, que melhorou. Exatamente. Porque para o clínico não ia alterar nunca, na vida. Não, eu ia continuar com a intolerância severa o resto da vida. Você sabe, Cissa, que eu acho que isso é uma coisa que me aflige muito hoje, porque depois que eu comecei a ir com o Dr. Bruno, né, e outros médicos, que a doutora Vanessa Perusso também, que eu já fiz consulta com ela, e ela me acompanha, o Dr. Bruno e tal. Quando eu fui levar a Isadora, eu até comentei com você que eu percebi que a minha filha começou, depois que eu tirei a mamadeira, tirei o mamar, que ela mamava na mamadeira, eu tirei a mamadeira. Consegui tirar. E ela tinha, assim, um apego emocional à mamadeira. Não era só o leite, né? Era ao mamar, né? A mãezinha levando mamar na cama e tal. Até hoje ela tem saudade. Ela fala, até hoje ela tem saudade daquele momento. E daí, quando eu tirei o leite da Isa, então ela estava acostumada a tomar leite todos os dias. Ela não tinha diarreia, ela não tinha nenhum problema. E quando ela ainda estava tomando leite, um pouquinho antes de tirar, eu percebi que ela estava indo para a escola. E quando ela entrava no carro, ela estava com um cheirinho forte, assim, sabe? Eu acho que eu já tinha tirado a mamadeira, ela estava tomando ainda no copo. Uma coisa assim.
Eu não me lembro bem, que ela estava com 7, 8 anos, assim. E eu percebi que ela estava com um cheiro forte de adolescente. Sabe, ela entrava no carro e falava, Isadora, menina, tem que começar a usar desodorante. E o cheiro forte, eu já vi várias médicas da medicina Ayurveda, a própria Xanda também comentando que o odor que a gente exala com as bactérias que estão na nossa microbiota da pele refletem algo que às vezes não está muito bem. Reflete algum desequilíbrio. Algum desequilíbrio. E na hora eu já fiz, será que é do leite? Conversei com a Isadora. Filha, olha, a mãe tá percebendo isso. Vamos fazer um teste? Olha só eu falando, vamos fazer um teste? Com a criança de 7 anos. Vamos fazer um teste? Vamos ficar uma semana? Mamãe te dá leite de... leite vegetal, leite de amêndoa. Não lembro o que eu tinha em casa. E a gente faz um teste de uma semana pra ver, menina. Em uma semana, acabou o cheiro. Acabou. Eu falei, é do leite. Depois disso, quando ela ia em aniversário e ela comia alguma coisa que tinha leite, ela começou a ter diarreia. E aí, qual que era o meu medo? Porque qual que é o medo de um paciente que está sofrendo com algum problema, ouve um podcast que a gente está falando aqui e dá aquela ligadinha no botão, né? Põe a pulguinha atrás da orelha, ouviu outra pessoa falar. O que ela pensa? Eu vou chegar no meu médico, vou falar isso para ele vai me xingar. Porque quando eu fui na pediatra da Isadora, porque eu tô até hoje rodando atrás de uma pediatra que não fale que o que eu tô falando é mentira. Que é viagem sua, que né? é viagem da minha cabeça, que assim... E eu, esses dias, fui numa pediatra e comentei com ela. Falei, olha, eu percebi isso do leite, nananana. Ela falou, Dri, faz total sentido. Eu falei, ai... Achei. Graças a Deus. Uma pediatra maravilhosa dela me ensinou sobre quando ela fosse num aniversário, para ela não perder as brincadeiras, para ela não perder o brigadeiro, para ela não perder o bolo. Não dá todo dia, mas dá a lactase, lá o medicamentozinho lá que, né, ajuda, para ela não ter o desconforto de ter uma dor de barriga, ou um desconforto numa festa de aniversário. Mas eu gostei do acolhimento que ela me deu. Entende? Por mais que o médico, às vezes, ele não tenha contato com esse tipo de paciente que percebe, porque você vê, é uma coisa que os pais e que nós percebemos da gente, é uma percepção. Poxa, você está no teu corpo há quanto tempo, amiga? Pois é. Há quanto tempo você está com ele? Né? Sendo carregada por ele. Sim. E aí, né? Você não se conhece? Que é isso, né? Basicamente é a gente conhecer o nosso corpo e entender o que está acontecendo dentro dele. Enfim, eu até viajei agora. Vamos voltar, não amiga. Não viajou, não. Porque, assim, eu te falo que até uns 4, talvez 5 anos atrás, eu não me conhecia. Eu achava que eu me conhecia, mas não. Porque eu tomava tanto remédio que não era eu aquilo.